que já são 8h10 em ponto. Nós já estamos na linha com o Wilson Silvestre, e o Silvestre também com o nosso convidado de hoje, o empreendedor de Valparaíso, o Dr. Marcelo Sorriso. Silvestre, bom dia, seja bem-vindo ao Programa Livre desta segunda-feira. Faz as honras da casa aí para o Marcelo Sorriso, nosso grande amigo, um dos benesses aqui do nosso patrocinador. Vai lá. Olá, Santana. Olá, ouvintes, amigos que nos acompanham aqui na Rádio Jornal Metropolitano de Valparaíso, também pelas redes sociais e internet. Bom, vamos conversar novamente. Estava meio sumido por conta da disputa eleitoral, os afazeres, a vida segue, o boleto vence. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Wilson Silvestre. Liga. Vai. Oi, som. Chegando? Vai. Sim. Oi, som. Bom dia a todos os amigos e amigas valparaísenses das cidades adjacentes, que está aqui conectado, né, na Rádio Jornal Metropolitano. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Armando Santana. Para mim é sempre uma honra estar aqui participando do programa com vocês. Bom, Marcelo, tá aí muita polêmica na política. Vamos começar aí pelo cenário nacional para chegar no cenário local. Nós tá aí o país dividido, de uma certa forma há alguns movimentos, posições aqui e acolá, mas de qualquer maneira mostra uma certa insatisfação, não só com o resultado eleitoral, mas acima de tudo a forma como a esquerda chegou ao poder e como tem estimulado essa polêmica, assim, principalmente para o andar de baixo aí da militância. Está uma guerra surda, por baixo aí, a cúpula lá em cima negociando uma coisa e aqui embaixo o caldeirão fervendo. Você acredita que há possibilidade aí de estabelecer um diálogo, já que você conhece bem, inclusive esse campo da direita? Você ajudou, inclusive, o Major Vitor Hugo aí na região do entorno, especialmente em Valparaíso. Então, teve a oportunidade de participar de algumas reuniões, tem sido conectado, você não deixou de ser um player político, tem sido conectado aí, pedindo avaliação do cenário. Como é que você vê isso? Então, Silvestre, eu vejo que no momento ainda temos muitas incertezas, né? Porque nós observamos no dia a dia e não temos a convicção da independência dos poderes. Então, no que diz respeito à direita, a gente percebe que uma parte já está entrando em conversação, porque a roda precisa continuar girando, mas especificamente as pessoas mais próximas ao presidente, ainda muito mistério do que vai vir a acontecer daqui para o próximo dia 18 de dezembro, que é a data marcada, a princípio, para a diplomação. Então, eu, Marcelo, vejo que nós precisamos seguir, como você mesmo disse, o Brasil precisa caminhar, precisa continuar crescendo, mas confesso para você que vivo um momento de muita incerteza, porque mesmo respeitando a vitória nas urnas, e não estamos aqui para nesse primeiro momento, para dizer se sim ou se não, mas eu vejo que o Brasil estava no trilho e as pessoas que estão voltando para essa transição nesse primeiro momento e muito provavelmente darão sequência, são pessoas que não têm o meu respeito porque já provaram que não querem o melhor para o país, principalmente no campo de serem honestos, princípios. Então, assim, muitas incertezas e nós do PL, nós estamos aguardando, conversando lá em cima, mas ainda algumas cartas para serem colocadas na mesa. Bom, Marcelo, claro que a política nacional ela tem reflexo regional e principalmente no Estado,
Mas o que a gente tem ouvido, percebido, eu tenho escrito alguma coisa, é o seguinte: dado a essa dificuldade que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está tendo, são dois setores resistentes, e está provado isso, que são setores resistentes, que é das Forças Armadas, parte das Forças Armadas e também do agronegócio. Eu não falo das trades, as 10 maiores trades do agronegócio, como Ambev, Bambi, Cargill, enfim, essas grandes trades, as 10 maiores exportadoras, elas têm aproximado e quer um diálogo, obviamente, com o presidente da República. O que eles mais temem, o setor mais conservador, principalmente do agronegócio, é o seguinte: são as taxações, esse negócio de transgênico, que são as novas pesquisas que têm sido feitas aí para avançar com tecnologias no campo, pode ser barrado por esses ecochatos, e tudo indica que vão assumir. E tem uma série de pautas que estão sendo colocadas à mesa aí, que o agronegócio está desconfiado, principalmente o médio e pequeno produtor, que eu chamo de classe média rural. Diante desse fato, claro que isso tem reflexo político dentro das próprias Forças Armadas, já que a maioria desse pessoal que está em frente aos quartéis é oriundo desse setor, de uma forma ou de outra. Ou são transportadores ou são produtores. Né? E o Lula está com dificuldade de estabelecer diálogo com esse pessoal. Principalmente, até hoje, não conseguiu ainda, o PT não conseguiu aproximar das Forças Armadas. E há uma resistência muito grande. Claro que tem muita gente que quer continuar aí na linha que o Bolsonaro chama as 4 linhas da Constituição. Mas esse reflexo, por exemplo, no regional, no caso nosso, o estado de Goiás, que é um estado conservador, tem como âncora não o agronegócio, mas indutor da economia do estado, também tem resistido aí muito em relação a essa aproximação. Dito isso, você acredita que a eleição municipal de 2024 ainda ela vai ser influenciada por esse momento de tensão que se encontra o país? Não tenha dúvida, Silvestre. Primeiro, o presidente vai continuar jogando dentro das 4 linhas até seu último dia. Isso é o primeiro fato. Com relação à bancada ruralista, com relação ao agro, especificamente agora falamos da esfera federal, vamos falar da estadual, que é a sua pergunta. Eu tive conversando com a Meire Cruvinel, e está muito ativista, está muito atuante nesse processo. E no nosso país, né, Silvestre, você sabe melhor do que eu, quem paga a conta é sempre a classe média. Então, eu me preocupo com essa questão das taxações, principalmente para os pequenos e médios produtores. Então, assim, o reflexo é claro. Essa situação do Bolsonaro, independente do que venha acontecer, o legado ficou. Tá? E vou mais longe, até digo isso a você. Eu gosto de olhar a política fora da bolha. E muitas pessoas falam do nosso presidente, a questão do centro-direita. Eu vejo que o que nós temos sentido hoje, que está muito pulsante isso, eu diria até a questão da extrema-direita. Então, para 2024, sim, tá? A presença ainda vai ser muito forte, mas principalmente essa questão, isso me incomoda um pouco, da indignação. O agro não aceita, muitos da classe média também, eu sou um deles, não concordo com umas coisas aconteceram e o que eles querem para o nosso país, o próximo governo que foi eleito agora. Então, não tenha dúvida, teremos uma força muito grande, não iremos desviar o foco,
teremos esse hiperfoco e a política para 24 já começou. E isso vai está hoje latente e assim permanecerá até outubro do ano de 24, onde ocorrerão as eleições. Então, sim, isso vai permanecer com toda certeza. Eu falo a nível de Estado de Goiás e com certeza abrangendo isso para a esfera nacional. Atualizando os nossos ouvintes que chegaram agora, estamos entrevistando o doutor Marcelo Sorriso. Ele é do PL, ou pelo menos trabalhou nessa última eleição, tendo como aliado o Major Vitor Hugo, que foi candidato ao governo de Goiás. Ele está contando para a gente aí, dando a sua impressão nesse momento em que o país está um tanto quanto ainda inseguro em relação ao próximo governo que assume em janeiro. Santana, alguma pergunta para o Marcelo? Eu vou começar a chutar o balde do teu e do Marcelo, né? E de todos os conservadores aí. Interessante que eu fico vendo a fala da direita, e eu não sou esquerda, não sou porcaria nenhuma, eu só fico vendo as falas dos dois lados. E vejo o seguinte, vão inferindo coisas ao governo do Lula, que nem começou ainda, dizendo que ele vai fazer isso, que vai fazer aquilo, e que o país vai para um tal lado, não sei o quê. Em 2018, quando o Bolsonaro assumiu, todo mundo falou, porra, agora os militares vão assumir e o governo vai ser isso, vai ser aquilo, que não vai ter corrupção, não vai ter centrão, não vai ser isso, não vai ser aquilo. Todo mundo jogou as fichas em cima de Bolsonaro e quebramos a cara, tá? Porque tudo que ele falou, tudo que ele falou que não ia fazer, ele fez, entendeu? Agora, o Lula até agora não falou nada. O Lula está quieto, está mudo, está dizendo algumas coisas aí, vai dizer, preciso disso por causa daquilo, eu preciso dar o Bolsa Família, posso dizer que não, porque quer dar um cheque em branco pro cara, e porque aqui vai virar Venezuela, vai virar Cuba, vai virar não sei o quê. Bom, cada hora a extrema-direita, né, inventa um jabuti, né? O foco principal foi até que eu perguntei um dia desse para você. Eu falei, bom, o problema agora é o seguinte, antigamente era as urnas, e depois era a eleição, e depois era código-fonte, e agora não sei o quê, e o foco agora é o Xandão. O Xandão agora, o Supremo, é o diabo, é isso e aquilo. Antes eu te perguntei um dia no ar, você tirar o Xandão, resolve o problema? Você falou, não vai resolver nada. Tá? Porque a extrema-direita, esses radicais, entendeu? E aí tem que se lembrar o seguinte, quando o Bolsonaro foi eleito, ele foi eleito na passada com 58 milhões de votos, tá? 90 milhões não quiseram ele naquela época, mais de 90 milhões, tá? Dessa vez foi a mesma coisa. O Lula foi eleito com 60 e poucos milhões, né? E rejeitaram o Bolsonaro, que no caso votaram para o Lula, mais de 90 e poucos milhões do mesmo jeito. Entendeu? 96. Exatamente. Então você vê o seguinte, 96, não é unanimidade. Nem Bolsonaro nem Lula. Exatamente. Então não é unanimidade a eleição, certo? Não está dividido. Não está dividido, não. Tem uma meia dúzia radicais de esquerda, tem meia dúzia de radicais de direita que está tumultuando esse país e atrapalhando. Aí vocês falaram aí a respeito da transição, né? Por exemplo, o Lula está realmente com dificuldade das Forças Armadas, porque o comandante das Forças Armadas é o Bolsonaro. E o Bolsonaro deu ordem seguinte, não tem transição no Ministério da Defesa. E os caras, como vocês sempre falam, hierarquia e disciplina é o que manda. Então, não vai passar. E vai ficando esticando essa corda. Entendeu? Então, a pergunta que eu faço ao Marcelo é o seguinte, né? Marcelo, essa extrema radicalização, certo? Inclusive aí a direita copiando tudo que errado que a esquerda fazia, certo? Interferindo no ir e vir das pessoas, tacando fogo em prédios e viaturas, né? Atrapalhando aí, quase mataram, deixaram a criança aí sem operação, tá? Tudo de errado que a esquerda fez e que a direita condenou, ela está repetindo. Agora a gente inverteu o seguinte, quem é direita e quem é esquerda nessa porcaria desse país, que não dá para entender. Vê se você consegue me esclarecer. Bom, vamos lá. Eu senti que até a respiração do Santana mudou aqui. Eu tenho uma frase, Silvestre, que eu gosto muito. Somos espelhos com a opção de escolhermos o que vamos refletir. Não vejo nenhum fato novo, Santana, nesse governo de transição. São os mesmos canalhas de sempre. Ponto. Então, não estamos aqui para falar de extrema-direita, extrema-esquerda.
Não, mesmo porque, no particular, já conversamos sobre isso, que nós queremos um país que seja melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, mas, assim, princípios não se negociam. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: venceu nas urnas, é lícito, segue o jogo e vamos acabar logo com essa palhaçada, ponto. Agora, isso não significa que isso vai descer de goela abaixo. Nós vamos nos posicionar e nós vamos continuar lutando que seja um país para todos. Então, vejo que a sua fala procede, temos que resolver logo isso, e tem data final, que é a diplomação, e o país tem que seguir. Agora, dizer que estamos com o intuito de que, perdão, estamos com o intuito não, porque eu não estou, dizer que tem tudo para dar certo, não, deixa o homem governar, foi eleito, e vamos acompanhar. E eu tenho certeza que com 180 dias já teremos o croquis de tudo isso, e vamos trabalhar para que em 2026 tenhamos a oportunidade novamente de construir o que acreditamos ser melhor para o país. Concordo com você. Aí sim, esse seria o pensamento. Porque, veja o seguinte, em 2018 também, quando a Dilma foi deposta, tá? Imagine se o PT fizesse que a rapaziada do Bolsonaro está fazendo. Tu acha que alguém ficaria livre na estrada? Verdade, não compartilho com esse posicionamento deles. Entendeu? Agora, do mesmo jeito que a esquerda era financiada, e aí não é tão pouco, que o PT é mão de vaca pra caramba, a direita agora, a extrema-direita, é financiada. Porque você passa lá aqui no QG, é uma maravilha, parceiro. Ali tá ali churrasco, água, sanduíche e tal. E o dia todo, é uma festa, entendeu? Para quem? Para quem não tem nada para fazer, porque a maioria ali que a gente está vendo é o seguinte, inclusive, eu dei uma passada lá de coisa, eu tive que ir a Brasília dar uma olhada lá, encontrei alguns amigos meus que são aposentados, tá? Gente que está sendo paga também, que não tem nada para fazer, vai para lá, tá? A maioria é velhos, né, idosos, tá? E aposentados, tá? E de bem de vida, porque você chega ali, o festival de carro zero, carro de luxo que tem ali, tá? Não tem um Fusquinha, um Chevette, uma Kombi caída, não tem nada disso não, tá? Porque ali o nível ali é de 2020 para cima, pô, Hilux, caminhonete, não sei o que e tal. Bom, isso custa, e está custando muito caro para nós, para todos nós. Uma hora isso aí vai ter que parar. E aí, infelizmente, né, quando os nossos dirigentes que deveriam apagar o incêndio jogam mais lenha na fogueira, uma hora é o Mourão, outra hora é o próprio Lula, outra hora é o Mercadante, outra hora é o Paulo Guedes, cada um quer aparecer mais do que... Vou dizer, até o próprio Alexandre de Moraes também, que às vezes aliviar, e de vez em quando é que eu falei para o Silvestre, o cara fica nas cordas, tá? Aí vem o idiota do Valdemar Costa Neto e fala o seguinte, anula metade do jogo, outro jogo que eu ganhei tá bom. Porra, não dá, né, cara? O Xandão também não é burro, né? Aí, fazer o quê? Vai. Eu só tenho um reparo a fazer aí, Santana, é o seguinte. Você fala que o Lula nem tomou posse e sabe o que ele vai fazer? Não. As declarações do Lula é que está deixando o mercado inquieto e muita gente inquieta. Eu estou falando em investidores. Eu não estou falando em investidor de 2 milhões, 3 milhões, não. Eu estou falando em investidor de bilhões. Isso. Esses investidores, cada declaração do Lula é um soluço que o país tem. Porque o Lula, uma hora, fala uma coisa. Insistir com o Haddad como ministro da Economia é um absurdo. É claro que ninguém vai engolir isso. Foi um desastre a fala dele no almoço com os banqueiros. Saiu, a bolsa despencou assim, ladeira abaixo, que não teve nada que segurasse. Porque o Haddad ele é um acadêmico, é um teórico. Nunca passou, nem andou dentro do serpentário político. Foi um péssimo prefeito em São Paulo. Agora eu te pergunto, São Paulo é o centro nevrálgico do país do ponto de vista econômico. Como é que uma coisa insiste num problema desse? Não tem jeito. Não tem jeito de dar certo. Então é isso que eu falo. Mas sigamos, vamos voltar para a nossa seara aqui, Tomé. Só para a gente encerrar isso aí. O Palocci era o quê, hein? Era economista? Prefeito bem sucedido em Ribeirão Preto, grande interlocutor junto com
com o setor produtivo, principalmente industrial, e mais do que isso, era um sujeito que não tinha em momento algum, teorizou sobre a economia. Ele simplesmente buscou aliados dentro da economia. Não é o que o PT não fez agora, e com Haddad, insistindo com Haddad, que é notoriamente um cara que não deu certo, um desastre a passagem dele pela Prefeitura de São Paulo. Eu não vou entrar nesse vamos voltar aqui para o Marcelo, aqui para Goiás e Valparaíso, porque a gente vai chegar. Os caras não chegaram até agora, não vai ser eu, você e o Marcelo que vai chegar. Vamos lá, Marcelo. Silvestre, faz a pergunta ao Marcelo aí a respeito da... Silvestre, sou seu fã, irmão. Você é o cara. Eu também. Sabe aquela música do Roberto? Hein? Sabe, 2024 é logo ali, virando a esquina. Já começou. Já alguns nomes... Oi, diga. Vai. Não, continua. Há alguns nomes aí já sendo ventilados para disputar a Prefeitura de Valparaíso. Os grupos, tem o grupo da Leda de um lado, fala-se que a Leda está para arrepio de Pablo Mossoró. A Leda deve se aproximar de Ronaldo Caiado, porque Ronaldo Caiado, eu escrevi sobre isso, não é adversário do Marconi em 2026. E o diálogo, então, com a Leda, que o governador vai precisar de mais um deputado federal lá, será mais estreitado. O Fábio Mossoró é do MDB, do Daniel Vilela, que, por sua vez, é candidatíssimo a 2026 ao governo, mas o Caiado não é bobo, não quer ficar refém do MDB. Isso trocando em miúdos, não vai ser muito bom para o Fábio Mossoró. Aí, o que acontece? Os grupos começam a se aglutinar. Como o Fábio não é candidato, ele obviamente, já fica enfraquecido. Ele tem a Zeli como possibilidade, tem a professora Rudilene dentro do grupo, tem uns outros lá, Zé Antônio, que eu acho muito fraco, tem outros, enfim. Mas ele tem aí digamos, ele tem um capital político que ele pode oferecer aí para 2024 para que sustente o grupo dele. A minha pergunta é: Plácido de um lado, Leda de outro, Marcelo Sorriso de outro, Maria Velônia, quem mais? O Silvano do PT e um do grupo do Fábio Mossoró. Como é que você vê esse cenário aí que está sendo desenhado a partir de janeiro? Segundo semestre do ano que vem, está todo mundo fervilhando aí. Como é que você vê esse cenário? Então, Silvestre, eu vejo que a eleição para 24 já começou, né? As articulações já começaram. E assim, eu acho agora na esfera municipal é de suma importância toda essa estrutura que você fez aí em termos de nomes, e o que eu vou falar aqui agora talvez seja um fato novo. Eu aprendi essa expressão contigo. Na eleição de 22, Marcelo, de 20, eu precisava me apresentar para a sociedade, não como empreendedor, não como dentista, mas sim como uma pessoa que luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Isso foi feito. Aprendi também que tem eleições que você perde nas urnas, mas sai vitorioso, assim eu vejo, porque nós abrimos essa janela e temos hoje essa visibilidade. Para 22, trabalhamos com Vitor Hugo na expectativa do governo do Estado de Goiás, uma secretaria de governo. Não foi possível, Vitor Hugo seria ministro do Bolsonaro, também as coisas não aconteceram, então nós demos um passo de lado. Eu costumo dizer, eu não vou dizer assim, eu respeito a autoridade, mas falando do verdadeiro Mané, que disse que eleição não se perde, se toma, eu prefiro acreditar que a eleição não se perde, se adia a vitória. Mas a nível de Valparaíso, e aí é o fato agora, que eu queria que você entendesse,
Quando você citou da deputada federal se aproximar do Ronaldo Caiado, hoje eu tenho essa certeza que isso não, política é nuvem, mas isso não vai acontecer, não por nível estadual, mas a nível municipal, no que diz respeito a deputado e prefeito, isso é impossível. O fato novo que eu quero dizer para você é que brancos e nulos no Brasil, perdão, terceira via no Brasil é brancos e nulos, eu aprendi essa frase, eu acho que faz muito sentido. Então, para 24, não terá terceira via na cidade de Valparaíso. Pode anotar aí, essa é a minha opinião. Vai polarizar novamente entre a deputada e o prefeito. O aluno ficou melhor do que a professora, isso é minha opinião. E pensando nisso, tem uma aproximação de construção com o Pábio, eu tenho minha profissão, meu trabalho, não estou procurando emprego, mas a partir de janeiro, Marcelo Sorriso e Pábio Mossoró estarão lado a lado construindo para 24. Com relação a nomes, eu vejo que o Pábio tem alguns nomes na sucessão, e hoje, falando hoje, eu não tenho dúvida que a máquina fará o seu sucessor na eleição de 24. São essas as minhas palavras. A Leda vai ter que ter um candidato realmente competitivo e vai depender de uma série de circunstâncias. A atuação dela como deputada federal é diferente de uma atuação como deputada estadual. O federal ele fica meio diluído dentro desse processo, a não ser com emendas. Eu tomo como exemplo o Célio Silveira. O Célio Silveira é o deputado que mais trouxe emenda aí para vários municípios e, no entanto, ele teve que ralar muito para ser reeleito. Então, lá quando o sujeito entra, tem mordomia, tem uma série de play, e a Leda é uma estrela solitária dentro do PSDB. Ela vai ter que trabalhar muito, não só porque o PSDB vai demandar muito a presença dela, ela vai ter que ter um candidato consistente, competitivo. Não dá para fazer oposição simplesmente apontando erros, ela vai ter que apontar soluções. Não dá mais para falar sobre o passado, porque o passado só serve como referência do presente para projetar o futuro. Então, assim, vai ser uma briga boa. Vamos ver como é que o Pábio vai sair aí dessa. Volta e meia tem acusações, tem referências aí não elogiosas a respeito da gestão dele aí nessas redes sociais, que eu entendo que são grupos insatisfeitos com alguma coisa. Mas o Pábio, no meu entender, ele precisa, eu bato nessa tecla desde quando ele foi eleito, lá no primeiro mandato, eu disse para ele, a sua comunicação política é ruim. Até hoje, as pessoas têm uma dificuldade para entender o que é comunicação institucional, o que é comunicação política. A comunicação política ela tem que ser formuladora de ideias e tem que fazer com que as pessoas se vejam no líder. Por que o Lula nunca cai desse sucesso que ele tem com a patulé do andar de baixo? Porque a patulé do andar de baixo se vê no Lula. O inconsciente do sujeito fala, eu sou Lula. Eu sou Lula, não é voto, não. Ele materializa o Lula como personalidade. Então, essa comunicação política é que falta no Fábio. E não só nele, falta em muitos aí, prefeito, o Fábio Corrêa, que virou um semideus, e vai. Porque o que derrota o político chama-se arrogância e vaidade. Esses dois ingredientes aí é seminal. Então, o Pábio terá que, a partir de agora, reformular a forma que ele comunica com a sociedade. É isso. Que ele tem chance, claro que ele tem chance de fazer o sucessor. Ele fez muito bem a deputada Zeli, fez ela deputada, embora contra as correntes, achando que não, se bem que não tinha adversário aí competitivo à altura, me desculpe, mas não tinha. Para vencer o Pábio, não tinha.
Então, se tivesse um nome consistente, é isso. Vamos ver o que é que acontece. Eu queria Mas a fazer minha só, pergunta para você queria é só fazer o uma seguinte. parte na sua fala, tá me ouvindo? Que eu acho importante. Eu vejo que, eu falei do Fábio, mas é isso que eu tenho conversado com ele, eu vejo que o Fábio Correia e o Lucas e o Mangão, eles se sobressaíram, mesmo o Fábio tendo feito a deputada estadual, melhores nessa campanha de 22. Eu vejo que a situação do Sorgato e do Fábio, o desgaste é maior. Então, assim, o que me preocupa nessas duas cidades é o entorno do prefeito. Então, assim, muito amarrado, entendeu? Então, eu tenho falado isso para o Fábio, que ele, como ele já está, não é ele que falou, mas eu penso assim, eu tenho SPA, síndrome do pensamento acelerado, eu acho que o Fábio já está em 26, vendo um apartamento aí próximo a você. Então, o que eu vejo? Eles vão ter que dar uma limpada, eles vão ter que se organizar, porque senão terão um pouco mais de dificuldade. Mas a máquina sempre favorece nessa hora. Só fiz essa parte aí, Não devolvendo a tenha palavra. dúvida. Não tenha dúvida. Por isso que a pergunta que eu faço para você é o seguinte: há possibilidade, digamos, de aí dentro do cenário que está posto, obviamente que o PT vai ter um candidato e vai ser o Silvano, eternamente o Silvano, porque não tem outro nome. Não vejo a Lucimar com capital político para voltar a disputar. O único que tem capital político, no meu entendimento, é o Silvano. Eu acho o Silvano, embora os perilos não gostem dele, mas ele é muito mais preparado. O Silvano é uma oposição ferrenha, eu tenho muita divergência em relação ao PT, mas é um cara que eu reconheço como um grande player político dentro de Valparaíso, é o Silvano, o professor Silvano. E ele, o PT, mesmo que ele não queira, o PT vai forçar ele a ser candidato novamente. Porque não tem outro nome mais competitivo do que o dele. A Lucimar desapareceu e quem está à frente aí sempre é o Silvano. Então, posto isso, aí tem o Plácido, que tem pretensões também. A Maria Vilônia, que deve vir aí, apoiada aí pelos republicanos, vai tentar aí, pelo menos, entrar numa negociação. Certo? Então, assim, a minha pergunta para você é: há possibilidade, dentro desse grupo aí, ter uma união? Então, eu costumo dizer que o nível do seu treinamento determina o raio da sua influência. Minha casa, em 20, foi onde aconteceram muitas reuniões e eu tentando mediar isso. A vaidade não permite em Valparaíso, Silvestre, esquece isso. Eu estou dizendo para quem está a nível local, quando você fala união. E outra, a mesma pessoa que fala hoje numa terceira via, um telefonema ela não aguenta, ela balança e já deixa de ser terceira via e volta a polarizar. Então, as pessoas aqui não têm esse pensamento. Por isso, talvez perceba, Marcelo, mas você não acha que é precoce para você ter esse posicionamento? Não, cara, eu senti isso na pele e eu quero o melhor para a minha cidade. A gente pega a nossa deputada que foi eleita agora para estadual, eu tenho o maior respeito, o maior carinho, está passando um período de luto agora, mas é uma mulher que trabalha, mas se não tivesse o apoio da máquina, não teria 2.000 votos. Esse é o meu posicionamento. E Marcelo Sorriso, eu luto pela inclusão, assumi agora, na última quinta-feira, a eleição, estou diretor da Associação Comercial, justamente na área social, que é a parte de interlocução, que é sentar com esse pessoal, que é escutar o comerciante, que é sentar com a esfera tripartite, municipal, estadual e federal. Então, assim, eu, enquanto vida tiver, eu vou continuar lutando por isso. Mas chega uma hora que você tem, não dá mais. Eu vejo na nossa cidade muitas pessoas que são mornas, ou você é frio ou você é quente. Então, assim, qual é o meu intuito agora? Eu quero pavimentar o que nós iniciamos a construção em 2020. Então, volto a dizer para você duas coisas. Não terá terceira via. Quem não é visto não é lembrado. As pessoas podem até ter um posicionamento, ter um bom trabalho na esfera federal, mas aparece só na época de eleição. O município de Valparaíso, os eleitores, eles não aceitam isso mais. Como eu queria fazer uma parte, tenho o maior respeito pelo Silvano, mas anota aí, os eleitores de Valparaíso, isso mostrou nas urnas agora,
3 mil votos para estadual, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. O Lula chegou a ter 29, chegou a ter 21. Então, não adianta. Valparaíso, a nível municipal, não aceita mais o PT para executivo, pelo menos na gestão 24. Esquece. O Lula pode ser um excelente presidente, mas eu não vejo o PT tendo a menor chance, independente de quem seja o nome. E só temos um, né? E tem meu respeito, ele sabe disso. Marcelo, desculpe interromper, mas eu não falei em chance. Eu falei assim, são os players. Não, eu que falei. Que vão ser os Sim. mesmos que vão estar disputando aí. Porque o PT não tem outro nome. Você concorda que não tem outro nome? Qual é o outro nome? Plenamente. E você não falou de chance, não, você falou de player. É eu que estou alimentando isso, porque como você está na esfera, você está em Goiânia, perdão, esfera não, você está em Goiânia, então vê como macro. Eu gosto dessa leitura macro, mas tenho o maior carinho por todos do PT, não tenho nada contra eles, pelo contrário. Mas nós estamos analisando a política. E para 24, independente da gestão do presidente, isso mostrou em 22, mesmo o presidente tendo ganho, o PT, para mim, Marcelo Sorriso, não tem a menor chance para o executivo. Tanto é que em 20, se o Silvano vem a vereador, não faria quociente para fazer um vereador também. Então, eles precisam reconstruir o PT a nível municipal. Essa é a minha opinião, com muito respeito ao PT que tem. Bom, estamos entrevistando o doutor Marcelo Sorriso. Hoje estamos conversando com o player político e não com o militante de causas sociais e defensor aí dos interesses sociais, principalmente dessa camada especial que tem em Valparaíso e pelo Brasil afora. Bom, Santana, 36 minutos, estou aqui com o povo na minha cola, passando mensagem. Você continua com o doutor Marcelo por aí? Um abraço, que daqui a pouco tem jogo do Brasil, tá? Não enrola minha vida aqui também, não. Entendeu? Hoje você não está com pressa. Hoje, essa segunda-feira, você não tá vexado. Não sei o que está vendo. Eu já percebi hoje. Que quando o Sorriso está aqui, ele nunca tem pressa. Eu tenho reunião de pauta, já estão me ligando aqui. Então, um abraço, até amanhã. Se despede aí do Sorriso. Marcelo, um abraço. Obrigado pela oportunidade aí desse papo. Espero ter levado informações relevantes e você tenha dado as respostas que vai ao encontro da expectativa dos nossos ouvintes. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Igualmente, meu irmão, um abraço, saudade de você. Eu quero te dizer, deixar mais uma pérola para você. A simpatia facilita a vida. O carisma atrai pessoas. Tenha o meu respeito, que Deus te abençoe. Amém. Um abraço. Tchau, Silvestre. Bom, são 8h48 minutos. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo agora. Marcelo, a gente não poderia encerrar essa entrevista sem você fazer um balanço do que foi. Agora vamos parar com a parte política, mas a parte ativista sua da causa social, que você defende muito bem aqui no município. Como é que foi a repercussão do sábado passado, sem ser esse outro, da reunião que você teve aqui lá no Céu das Artes? No Céu das Artes. Me faz um balanço aí para os nossos ouvintes aí, o que a gente pode absorver dessa reunião que movimentou a cidade. Não, beleza, eu queria fazer um balanço, Santana, mais uma vez agradecendo a todos os ouvintes, e a última oportunidade esse ano de estarmos aqui, espero no próximo ano poder voltar. Dizer o seguinte, que nesse primeiro ano, 21, 22, tivemos alguns avanços com a lei do programa de ecoterapia, com a lei da carteira de identificação do autista, tá, na pessoa do Alceu, do Paulo Brito. Aqui nós somos apartidários nesse tema, e agora foi sancionado, Santana, com 90 dias para começar a fiscalização disso, para as pessoas se adequar. A gente sabe que é cultural, mas a lei 1658, que é a proibição dos fogos de artifício na nossa cidade. Temos muito para avançar no que é relação a isso, mas queria agradecer a Cláudia Aguiar também por isso. Mas, como coautores dessas 3 leis, eu me sinto muito grato de saber que nós estamos fazendo esse trabalho em prol da população. Só um minutinho. Essa lei já está em vigor? Então, ela foi aprovada 22 de outubro, se eu não me engano, foi final de outubro, e aí eles pedem 90 dias para
Então, infelizmente, né, até o final do ano, 31 para a primeira, ainda vai ter o foguetório ainda, né? Continua acontecendo, me chamou até atenção, porque na praça está tendo jogos, e eu vi, não vi quem soltou, mas hoje eu vou estar mais de olho nisso. Não é possível que a própria máquina esteja soltando fogos. Então, quero não acreditar nisso. E peço aqui a todos que nos ajudem a ajudar os autistas. Foi uma luta muito grande. Desde 19, o Silvana, a Cláudia vinha lutando com isso. E nós, através do Movimento Orgulho Autista Brasil, mergulhamos, entramos para resolver. E eu acho que foi muito importante, a comunidade sentiu isso. E a lei foi sancionada pelo prefeito. E agora nos dá o direito de lutar. No último sábado, aconteceu... último sábado, está passando tão rápido. Foi sábado agora? Não, foi... sábado passado. Sábado passado aconteceu o nosso primeiro desabafo autista. Lá tivemos a presença do Ministério Público, na pessoa do... Eu vou falar Daniel, do nosso promotor, porque assim ele prefere. E lá nós tivemos 100 pessoas, 100 familiares de autistas. Então, assim, foi um primeiro passo muito importante. O evento foi um sucesso. Trouxemos palestrantes da área da saúde, da educação, de Valparaíso, de Brasília. Agradecer a todos, não vou nominar ninguém para não esquecer. Então, foi o primeiro. Tivemos o apoio também do Poder Legislativo e do Executivo. Então, a minha gratidão ao prefeito Pablo Mossoró, que pôde nos ajudar nesse momento. Então, assim, é o primeiro de muitos que acontecerão. E eu vejo, Santana, que para 2023, nós estando mais próximo da máquina, muitas coisas, muitos projetos sairão, porque o nosso intuito maior não é lado político, e sim fazer com que a sociedade, todos tenham direito de igual para igual. Então, essas minhas palavras com relação à questão da inclusão. E como empreendedor também, eu queria dizer que assumimos a diretoria, como eu disse, da Cival na gestão 23-24, na pessoa do presidente Anderson. Eu cumprimento a todos os voluntários. E, assim, não abrimos mão, Santana, de termos um parlamentar representando a associação comercial no próximo pleito, tá, dentro do legislativo, e também esse diálogo com o executivo, para que nós da associação, uma vez que somos terceiro setor, que somos setor terciário, a nossa economia é pujante do setor terciário, de indicarmos o nome do secretário de Indústria e Comércio. Então, para isso, nós temos que trabalhar. Para isso, nós precisamos fortalecer a nossa associação. Você esteve presidente lá, sabe o quanto isso é difícil, mas por isso eu estou. Eu respeito a história de quem tem história, mas a época do carro carburado já passou, e nós temos que fazer isso acontecer, e esse é o meu propósito. Se eu ver que estou tendo espaço para isso, assim farei meu trabalho. Se eu não ver, eu agradeço também e continuarei tocando a minha vida. E, Santana, dizer a você, meu irmão, meu parceiro, para terminar, o quanto você sempre está abrindo as portas para o Marcelo Sorriso, e eu queria agradecer a você, mais uma vez, por essa oportunidade, a todos os ouvintes e a todos os clientes da Clínica Sorriso, que nos deu o prazer de mais um ano estar compartilhando da sua companhia. Muito obrigado, Armando Santana. Bom, Marcelo, da nossa parte, a gente tem que agradecer. Eu, particularmente, agradeço a você, a nossa parceria desde o início, entendeu? Graças a você, a gente ainda está no ar, entendeu? Porque, de uma forma ou de outra, você tem nos ajudado. E são 8h56, 8h56. A gente vai rapidamente passar uma matéria aqui do governo de Goiás. Em seguida, estaremos encerrando o programa livre dessa segunda-feira. Deixa eu ver aqui. Goiás é o estado com a menor taxa de desemprego do Brasil. Olha só, Marcelo. Vamos para a associação. Goiás registrou a menor taxa de desemprego em longo prazo do país, de acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisas e Estatísticas. O percentual de pessoas desocupadas que estão há mais de 2